Estamos aqui com Jonas Madureira, Helder Cardim, Sandro Baggio, pensadores da teologia brasileira. Estamos aqui no 10º Congresso de Teologia Vida Nova. Nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre a relação do pastor com a teologia e com a cultura. Nós vamos conversar um pouquinho sobre esses temas, ouvir a opinião de cada um sobre esses assuntos, certo? Bom, eu queria começar então falando sobre a relação do pastor com a teologia. Nós percebemos que existe um sentimento por parte de alguns pastores, de algumas igrejas, de que ministério pastoral e teologia não se misturam. Existe uma certa dicotomia e que o pastor não deve se envolver muito com estudos teológicos ou acadêmicos. Eu queria ouvir de vocês se é relevante ou qual a relevância do estudo teológico para o ministério pastoral e como que o pastor pode adotar isso para a vida dele. O Deus Jonas poderia começar. Eu acho que essa discussão toda em torno da relação entre teologia e ministério pastoral e a função do teólogo e do pastor é uma discussão que, em primeiro lugar, deveria assustar a gente, não é? Puxa vida, por que hoje a gente precisa fundamentar a relação do pastor e do teólogo? Pronto, isso já deve assustar um negócio desse, deve fazer a gente pensar assim, puxa vida, isso não é o óbvio, isso não é o óbvio ululante. Não é pressuposto do outro? Pois é, não é uma coisa que já deveria estar logo de cara anunciada e sem dúvida nenhuma. Então, isso em primeiro lugar faz a gente perguntar sobre a reputação. E aí, minha pergunta é a reputação daquele que é chamado teólogo e daquele que é chamado pastor. Quando se questiona essa unidade, o que está em jogo é a reputação de ambos. O pastor que está falhando na sua missão e o teólogo que também está falhando na sua missão. Então, eu gosto de pensar que quando a gente pega as pastorais, não é uma questão facultativa a teologia para o pastor. Não é uma questão assim do tipo, olha, você pode optar em ser um homem prático, não é? E ser um homem da teologia, do pensamento, do texto bíblico. Não existe essa, pelo menos quando a gente vê as pastorais, me parece que o tempo todo as prerrogativas, além da condição ilibada, moral, essa coisa toda, ensina a palavra, cuide da doutrina, não é? A primeira, a segunda Timóteo é claro, a primeira para fundamentar, a segunda para defender. 1 Timóteo 4, né? 4:6. Serás bom ministro de Cristo, se você for alimentado da boa doutrina, das palavras da fé e a piedade. Sem dúvida. Então, a teologia fundamentando o bom ministro de Cristo. Né? E eu acho que tem essa coisa do teólogo prático ser aquele, ou pastor prático, aquela imagem de que, então, ele ou deveria ser um ativista político, ou ele deveria ser um guru terapeuta, né, com mensagens de autoajuda, coisa do tipo, ou ele é um gestor de pessoas, ou ele é um gestor da máquina organizacional. E aí, então, a gente vê os pastores operando sempre nessas linhas que são sempre vistas de um ponto de vista muito pragmático, no sentido de tirar do pastor o que é o intelectual, o que é a inteligência. Então, é aquela ideia de que o pastor ele não é um chamado, uma vocação que exige pensamento, né? Eu escutei algum tempo atrás e a frase ela se tornou recorrente, especialmente entre ex-alunos de seminários. Na prática, a teologia é outra. Como que dando a entender essa desconexão entre a teologia, a excelência acadêmica, o labor teológico e a realidade prática, vivencial, vamos dizer, um pouco mais pragmática do ministério. E o que eu costumo dizer é o seguinte, de 3 uma, ou a teologia está errada, ou a prática está errada, ou as duas estão erradas. Porque, biblicamente, a teologia fundamenta o ministério. Toda a terminologia neotestamentária para falar sobre ensino, doutrina, teologia, como o Jonas falou, estão conectadas às cartas pastorais. Não todas as ocorrências, mas principalmente.
para subsidiar o ministério de Timóteo, de Tito e tantos quantos outros viessem a pastorear igrejas, né? Exato. Me parece que essa separação, no entanto, ela é resultado de que ela talvez tenha nascido na própria academia. Verdade. E mais do que na igreja. Então, é isso que você falou. Muitos falam, na prática é outro. Então, você ser um acadêmico, você estudar teologia, isso é um mundo à parte. E eu conheci vários estudantes de teologia, muitos deles jovens, inclusive, que não têm interesse nenhum pelo ministério pastoral. Eles querem só debater as ideias, então eles assumem isso, e eu acho que eles contribuem, mesmo sem querer, para que essa dicotomia aumente. Verdade. E é tão interessante, né? Eu acho que o que fomenta ainda essa coisa que você falou, Sandro, da separação pela ênfase nas questões difíceis, né? Então, o que é o teólogo que lida com questões, não é, que ninguém tem tanto acesso assim, então são questões difíceis, então ele se orgulha de lidar com questões difíceis. Abstração, né? Elevado. E então é tão distante da realidade que não faz o menor sentido, ou seja, o cara fala o que todo mundo já sabe com palavras que ninguém entende, então isso é teologia. Mas eu acho que tem chamo de espiritosfera. Ele está num âmbito que ninguém acessa, né? E ele está lá, transitando sozinho. Uma alma penada. Quase isso. Esse é o teólogo. A figura do teólogo distorcida é esse, uma alma penada. Alma sem igreja, sem corpo, sem carne. A carne do teólogo é a igreja. Se não tem igreja, ele é uma alma penada. Agora, sabe o que eu acho interessante nessa ideia da alma penada? Porque em tantas outras áreas, tantos outros ramos de formação, engenharia mecânica, a própria pedagogia e tantas outras, quando o aluno lá na sala de aula olha para o professor e vê que ele está conectado ao chão da fábrica, ele está conectado ali à prancheta dele, ele está lecionando numa outra escola, isso chama muito a atenção do aluno, porque é alguém que fala do ponto de vista acadêmico, mas também da realidade profissional. E parece, como o Sandro falou, no ambiente acadêmico teológico, nós dicotomizamos. Uma coisa é ser teólogo, outra coisa é ser pastor. E alguns alunos se surpreendem positivamente quando chega um teólogo que é pastor e traz para a discussão teológica os dilemas da igreja. Isso chama atenção. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas assim, eu tenho a tendência a pensar assim, todo pastor é teólogo, mas nem todo teólogo é pastor. Verdade, fato. Isso significa que no caso do teólogo que não é pastor, de que todo o trabalho dele, no mínimo, deve ser para servir a igreja, deve ser um apoio à igreja. Então, nesse sentido, a ideia essa ideia que a gente às vezes recebe, que eu acho que é muito mais uma influência de uma ideologia, né, cultural, que massifica o entendimento do intelectual como sendo só necessário se ele for orgânico. Então, o que seria esse intelectual orgânico? Seria aquele que justifica o seu pensamento sempre fazendo alguma coisa na prática ou, envolvido de alguma forma, literalmente com ações concretas, desprivilegiando, por exemplo, assuntos que não seriam tão assim fáceis de a gente identificar a sua relevância prática. Não que não tenham, mas, por exemplo, qual a relevância prática de se você passar horas estudando sobre a Trindade? É claro que tem, mas não dá para a gente tirar o peso conceitual que envolve uma reflexão sobre o conhecimento de Deus. Então, às vezes, eu acho que a gente pode menosprezar o trabalho intelectual achando que só haverá relevância se esse trabalho for, de alguma forma, um trabalho concreto. Como se... Converta-se numa aula, numa pregação... Isso, eu tenho que transformar em um produto. Ou seja, eu tenho que sempre transformar o pensamento num produto. Mas eu vejo que, às vezes, o outro extremo é, pela mentalidade pragmática que o cristianismo evangélico brasileiro carrega, se é uma discussão mais abstrata, fundamental para a teologia, necessária para o nosso saber de Deus, não dá ibope. Não tem interesse, porque ele está divagando sobre coisas que eu não sei o que fazer amanhã no meu trabalho. E a teologia não pode também se dar aos préstimos de querer só lidar com questões pragmáticas do que ele faz quando ele senta do lado de um
de alguém no ônibus ou quando ele liga a televisão dele. Eventualmente não. Mas compõe, sem dúvidas, o nosso saber de Deus. Com certeza. Aproveitando então esse gancho, como nós entendemos que a teologia é de fato relevante para o pastor e para a igreja, eu já ouvi, por exemplo, de vários pastores a dificuldade que eles têm de conciliar os estudos teológicos com as atividades do dia a dia, dadas as demandas de uma igreja, aconselhamento, visitas, até mesmo a questão de administração da igreja, burocracias jurídicas, enfim. Como conciliar a atividade pastoral com o estudo da teologia? Se o Sandro pudesse comentar. Olha, eu acredito isso na minha própria prática, que esse é um esforço contínuo e exige bastante disciplina. Isso aí. Eu aprendi muito, na verdade, com Eugene Peterson a esse respeito, lendo alguns dos seus livros, e em um deles, eu não lembro agora, ele falava sobre a agenda dele. Ele estabelecia tempos na agenda em que, como se ele estivesse fazendo um atendimento. Então, eu tenho um atendimento às 3 horas, mas às 4 horas ele tinha um outro atendimento, um encontro, e era com Dostoiévski. Então, ele fala diálogo isso. imaginário. Então, ele separava dentro da agenda dele esses momentos de leitura, de reflexão, de estudo, e ele estava trabalhando ali. Porque a tendência da igreja, muitas vezes, dos membros da igreja, é que se você está lendo, você não está trabalhando. Você entendeu? Sim. Se você está estudando, você não está trabalhando. Então, você tem que vencer isso aí. Primeiro, demonstrar para a igreja a importância disso e vencer isso. E aí vai exigir muita disciplina pessoal. Você está falando, eu lembrei da minha mãe. Uma vez eu estava no seminário e eu estava estudando um dos textos mais difíceis, né, sofrido de ler, que é o Teologia Sistemática lá do Berkoff. É um texto difícil de ler. Eu fiquei uma tarde inteira quebrando a cabeça num texto lá que eu tinha uma prova para fazer. No final do dia, estava indo para o seminário, estava meio atrasado, mas ainda estava... Minha mãe bateu no quarto assim: ô menino, você não vai fazer nada de útil hoje não? Parece o meu filho, né? Papai, você faz alguma coisa ou só estuda? É isso aí. Mas eu acho que esse ponto que o Sandro levantou da disciplina, eu acho fundamental. Eu acho que se você não tem disciplina, você dificilmente vai conseguir realizar as tarefas em dia. Eu acho que a disciplina, ela exige, em primeiro lugar, uma capacidade de você avaliar as batalhas que você vai enfrentar. Não dá para você enfrentar todas as guerras, não dá para você enfrentar todas as lutas, e a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai enfrentar. Eu acho, por exemplo, muito difícil alguém que assume a direção de uma igreja local lidar com uma série de outras coisas, como, por exemplo, ou palestrar, ou fazer uma série de conferências. É uma coisa muito complicada, porque demanda tempo. Agora, se ele não for o pastor que está ali mesmo dirigindo no dia a dia, mas ele está dando um apoio, ele já tem mais condições. E isso tudo depende de como você está exercendo o ministério na igreja e o quanto lhe é exigido, porque isso vai demandar. Eu acho que o ponto que o Eugene Peterson toca, né, que é essa questão do tempo, da administração do tempo. Acho que a coisa mais difícil para a gente é administrar o tempo, porque para administrar o tempo a gente precisa saber o que é mais importante, a gente precisa saber o que não é importante. O que encaixa e o que não encaixa, que talvez nunca deva encaixar. É verdade. As coisas que são urgentes. E aí o que eu acho que a gente, às vezes, por qualificar as coisas de uma maneira equivocada, a gente acaba estabelecendo coisas não importantes como importantes, invertendo prioridades. Aí eu acho que essa falta de disciplina pode ser o motivo pelo qual muitos não conseguem adequar a vida para os estudos. Mas fácil... Não tem caminho fácil. Eu acho que eu já superei a ideia de que, em termos ministeriais ou teológicos, eu sou a resposta para todas as questões. E eu acho que eu cheguei a essa conclusão mais sofrendo do que antevendo. Eu acho que eu tive que sofrer, trazer uma sobrecarga muito grande sobre a minha vida, a minha agenda, a minha rotina e talvez até a minha família, de que eu tinha que lidar com absolutamente tudo. Não, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber isso, eu tenho que lidar com aquilo, eu tenho que atender esse convite, eu tenho que fazer aquilo outro.
Mas chega a um ponto que a exaustão, não só física, quanto mental e espiritual. A exaustão é tão grande que você não tem o que dar. Porque você não se capacitou, você não se preparou para aquilo. E meu segundo ponto aqui é que eu tento discernir que, a despeito do para quem eu falo, eu tenho que estudar muito bem sobre quem eu falo. A qualidade do meu preparo não depende do tipo de pessoa para quem eu ministro, mas da dignidade de quem eu ministro. Então, ensine eu para uma criança, ou numa conferência teológica, eu estou falando do mesmo Deus sobre a mesma palavra. Então, eu vou ter que me aprofundar muito no conhecimento, porque eu estou falando de Deus antes de estar falando para pessoas. Então, eu tento me disciplinar muito, o que às vezes é complicado, mas para me preparar, estudar muito bem, profundamente, exegeticamente, teologicamente, hermeneuticamente. Claro, eu vou fazer aplicações diferentes, eu vou ter abordagens diferentes, mas para mim, não importa se é uma criança ou se é um adulto. Ok. Bem, eu gostaria agora de, com a mesma dinâmica de teologia, aliás, de ministério pastoral, gostaria de saber de vocês como o pastor deve se relacionar com a nossa cultura. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, apesar de todas as dificuldades que esse termo ainda apresenta, né? Mas nós sabemos que temas como ideologia de gênero, feminismo, marxismo cultural e político, todos esses temas têm estado presentes na nossa cultura. Eu queria ouvir de vocês como que o pastor deve se posicionar em relação a esses assuntos e como ele pode influenciar a cultura em relação a isso. Se o Helder pudesse começar. Eu acho que o primeiro posicionamento é saber que existe isso, porque alguns vivem uma alienação. Ele acha que o que importa é Bíblia. Eu não estou lidando com pesos ou categorias de verdade. Eu estou dizendo que, para muitos, o que importa é o conhecimento bíblico exegético do texto. E ele não tem a preocupação, muitas vezes, de discernir o que está acontecendo à sua volta. E o pior é que eu não estou falando de pastores formados há 40 ou 50 anos atrás. Eu estou falando de jovens pastores, que talvez a sua adolescência ou parte da sua juventude, eles próprios ficaram alienados a tudo que estava acontecendo à sua volta. E agora, no seminário, descobriram a sua vocação, Deus. E se esquecem do para quem eles falam, a partir de que contexto eles falam e como as pessoas estão percebendo. Então eu diria que um ponto de partida é ele saber que existe muita coisa à volta dele e acontecendo com o povo dele, com a realidade dele, que transcende o texto bíblico. De novo, eu não estou lidando com categorias de verdades. Eu estou lidando com realidades, o texto bíblico e o para quem e como e onde eu ministro. A velha frase do Barth, né? Você deve andar com a Bíblia numa mão e o jornal do dia na outra, né? Então isso é a realidade. A gente vive num contexto histórico, cultural, e a nossa tarefa é trazer a verdade, a palavra de Deus para esse contexto. Então, se você ficar alienado, você está provendo respostas para perguntas que não estão sendo feitas. E alguns pastores até vão dizer o seguinte: quando você se envolve muito com isso, você vai perder a fé. O jovem que está no ambiente universitário. Né? Não se envolva muito com isso não, porque você vai perder a fé. Eu tenho também, acho que a impressão de que, além de a gente ter bem claro essa ideia do conhecimento, que acho que a frase do Barth, essa ideia dele é bem interessante, né? Da Bíblia de um lado e o jornal do outro, que é mais do ponto de vista do conhecimento, tanto das escrituras como da realidade. Eu acho que tem um fator que é o critério para analisar a cultura, a realidade. Eu gosto muito de uma frase do Bruce Nichols. Ele diz assim: o evangelho não é o hóspede de uma cultura, ele é seu juiz e redentor. Eu acho que tem dois critérios que um pastor
não é? Ou teólogo, ou pastor teólogo, ou teólogo pastor, que analisa a realidade, ele jamais poderia perder de vista. O primeiro deles é o juízo. O juízo é a capacidade de julgar. E a gente não pode perder essa capacidade. Arbitrar, não certo, tem, errado, não legítimo tem, e ilegítimo. Eu acho que não tem coisa que mais invalide o trabalho pastoral do que o silêncio eloquente. Uhum. O que é o silêncio eloquente? As questões estão aí, elas estão expostas, mas como elas te expõem, então você prefere não se expor, não é por vergonha ou por timidez ou porque tem uma agenda mesmo oculta. Ou por ignorância. Ou por ignorância. E eu acredito que quando são questões assim, a gente acredita que não há nada que o sangue de Cristo Jesus não cubra. Uhum. Aquilo que a gente tem para expor não é tão grande assim que o sangue de Cristo Jesus não possa redimir. Uhum. Então eu acho que existe um medo de se posicionar, de julgar. E eu acho que isso tem a ver com um problema de Timóteo, em 2 Timóteo, que é o problema da pressão popular. E em face da pressão popular, o pastor não dá a sua opinião sobre sexualidade, não dá a sua opinião sobre política, não dá a sua opinião sobre arte, não dá a sua opinião sobre ética, não dá a sua opinião sobre ciência, não dá a sua opinião sobre ministério, não dá a sua opinião sobre uma série de questões. Por quê? Um medo de julgar e de se passar por alguém que está na contracultura. Então eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a gente tem que aprender a fazer o juízo, mas o problema é que a gente tem medo de fazer o juízo e esse juízo não vira acompanhado da redenção. E aí é a mão de ferro, é o peso da crítica sem amor, sem graça, sem a mensagem da boa nova, da notícia boa que a gente tem para entregar. Então é o peso das acusações e das denúncias, é o mal pelo sem mal, o peso da graça. E acho que é o medo de julgar e talvez mais ainda é o medo de ser julgado. Esse é o O pastor, de um modo geral, ele sofre de uma necessidade, acho que todo mundo, mas eu acompanhando pastores e tudo mais, uma necessidade de ser aceito, de ser acolhido e uma insegurança tremenda acerca daquilo que ele está fazendo. É uma luta constante. Então, esse medo de você emitir um juízo e aquilo voltar-se contra você, a opinião pública, as pessoas na igreja. E isso é que acho que faz, às vezes, controlar a nossa capacidade profética de denúncia que vem acompanhada da mensagem da graça, da redenção. Porque não existe possibilidade de você trazer a boa notícia da redenção sem antes você mostrar o estado deplorável, o estado de necessidade, de juízo em que a pessoa pode se encontrar. Então, eu acho que falta um pouco também de essa ideia que às vezes sempre a gente quando vai julgar ou vai falar sobre uma cultura, sempre vem alguém, né? Mas a Bíblia diz, não julgueis, para você não ser condenado. E aí eu acho Mateus que 7:1 não cabe aí, né? Não cabe aí, não cabe nisso. Eu acho que cabe nisso que Jesus fez virando as mesas do templo, a inconformidade. O que Daniel fez em Daniel fez. capítulo 1, eu não me amoldo, eu não assimilo. Existiam questões culturais, religiosas, muito impregnadas eu ali me na Babilônia. Com essa coisa do intelectual também cristão, o pastor, o líder cristão, né, que atua com pensamento, de buscar o aplauso da cosmovisão majoritária, não é nem da maioria da população, porque a maioria da população pode, por exemplo, não ser condizente com a cosmovisão, a visão de mundo majoritária que ocupa a mídia, que ocupa a educação, os professores, as mentes intelectuais. Aquela que de alguma forma estão tentando nos fazer pensar que aquela é realmente a realidade. Exato. E então se você não entra naquele discurso politicamente correto, com todas as suas palavras de ordem, com toda a sua dinâmica tirânica, não é, de inclusão e exclusão. Então, se você pensar assim, você vai ser aceito no nosso grupo. Se você pensar assim, você escolheu o outro lado da mesa de negociação. A gente tem que se perguntar que lado é esse, assim, não é? Na mesa de Cristo tem lado? Exato. Agora, diante desse cenário, então, que nós estamos inseridos e que é inevitável da existência do pecado no mundo, né? Como pastores, como nós podemos ser sensíveis em termos de elaboração de sermões? Eu estou pensando mais em termos apologéticos mesmo, né? Eu lembro que em um dos livros do Alistair McGrath, por exemplo, a apologética contemporânea, apologética no século XXI, na verdade, ele menciona
tem um capítulo que ele menciona sobre a elaboração de sermões apologéticos. Ele dá algumas dicas, como, por exemplo, utilização de literatura ou citações, algo nesse sentido, para dialogar com uma sociedade pós-moderna que é mais imagética, digamos assim, né? Eu queria ouvir de vocês se isso é realmente possível e, como pastores, também como vocês desenvolvem os sermões de vocês pensando nesse cenário cultural, se cada um puder contribuir. Posso começar? Pode começar. Eu prego regularmente na igreja e depois de um desses sermões, um dos meus filhos chega para mim e fala: papai, eu já sei como você prepara seus sermões. Você começa fazendo uma análise de algum aspecto da sociedade ou do ser humano, alguma tendência, alguma luta, e você diz como o Evangelho lida com aquilo, como a Bíblia lida com aquilo. O que é apologética? É agressivamente bater naquele que pensa diferente? Talvez num determinado contexto ou época do nosso cristianismo brasileiro, essa era a ideia, né? A apologética é da desconstrução. Você desmonta o indivíduo, quando ele se sente um nada, enfim você tem a solução para ele. Eu já tendo a olhar o sermão apologético mais da seguinte perspectiva: de que maneira a fé cristã ela é a resposta, a solução, ela que apresenta o caminho da transformação, da mudança para essa realidade da qual você não consegue se ver livre sozinho. E eu não vou deixar de denunciar, como o Jonas falou, os aspectos maléficos daquela tendência dele, daquela realidade dele. Eu tenho que dizer para ele que aquilo é mal e que se ele continuar fazendo, por mais inconsciente que ele esteja, ele vai se dar cada vez pior por causa disso. E então, apologeticamente, em defesa da fé do Evangelho, da superioridade da vida dele, a centralidade das Escrituras na vida dele, então eu vou construir. Então, eu diria que eu busco trabalhar um pouquinho mais dessa forma. Por que ele precisa ouvir isso? Na verdade, eu tenho que justificar para mim mesmo. O que legitima ou justifica eu preparar um sermão nesse texto ou nessa temática? Porque senão, já vou deixar os demais falarem, porque senão vira só aquele sermão palestra. Eu estudei sozinho em casa, conheço todas as minúcias do texto e agora eu tenho 45 minutos para despejar para vocês, tentarem pegar o máximo possível de informações sobre o texto. Mas eu não criei nenhum ponto de contato. Eu não disse por que ele precisa daquilo. Eu penso nessa apologética, eu venho de uma escola onde a apologética era tratada dessa maneira, agressiva, os cães de caça da doutrina, esse tipo de coisa. E nos últimos anos pela graça de Deus, fiz uma transição na minha compreensão. Então hoje a minha tendência é ver a apologética mais naquele prisma de Pedro, quando ele fala sobre apresentar a razão da esperança. Sim. Eu acho que o que é mais importante para as pessoas é que eu possa trazer esperança para elas e mostrar que essa esperança está em mim e mostrar o porquê essa esperança está em mim. E então, quando as pessoas estão lidando com uma série de questões que se chocam com a minha fé, seja porque elas não entendem aquilo que eu creio ou porque elas escolheram outro caminho, a minha função como pastor, pregando apologeticamente, é mostrar qual que é a razão da minha esperança. E é mostrar que essa esperança que eu tenho não é uma coisa sem fundamento, não é uma coisa impensada, não é um sentimentalismo, mas que é uma razão, que existem elementos que foram pensados, raciocinados, elementos que são válidos e que ela, no mínimo, deveria considerar. Que eu não abracei isso na emoção. Irrefletidamente, exatamente. Essa questão, acho que eu me identifico muito com a fala de vocês, em especial com essa apologética mais truculenta, essa experiência da apologética de combate, UFC, né? Que você, então, entende que você tem que vencer o debate. Você venceu o debate, então se atingiu o objetivo. Enquanto que eu acho que a apologética deveria ser aquela apologética inspirada no martírio, aquela que o Evangelho nos ensina, que perde quem ganha, não é? Nesse sentido, que a gente precisa aprender a perder para ganhar. E a gente perde, talvez, é aquilo que menos a gente gostaria de perder num debate, que não é a razão, mas a reputação.
Então tem muita gente que confunde a apologética baseada na razão da esperança com a apologética baseada na defesa da minha reputação. Eu tenho que provar que eu sou inteligente. Então eu não posso perder uma oportunidade com um ateu de mostrar para ele que eu sou muito mais inteligente do que ele. E aí ele perdeu o mais importante e ganhou algo muito pequeno, o louvor. E porque ele pensa que a perda do debate dele é, na verdade, a perda da razão do Deus dele. Meu Deus perdeu porque eu perdi o embate com o ateu. O ateísmo venceu o teísmo, porque eu não fui capaz. Esse é o ponto. Acho que a ideia de você perder a reputação e não a razão é algo que faz você ser visto com outros olhos. Eu acho que, se fosse pensar hoje em um modelo que me inspira, um pastor que me inspira, é, por exemplo, o Tim Keller. Eu acho que ele me inspira nisso, como alguém que sabe dialogar, e então ele vai dialogar com o cético, vai dialogar com alguém que não defende os mesmos princípios. Ele em primeiro lugar, ele faz o exercício de entender o que o outro está dizendo. Eu acho que a gente, quando vai preparar um sermão, eu acho que essa questão da apologética é fundamental hoje para quem está numa grande cidade. O sermão tem que ter essa resposta, tem que ter essa defesa. Eu acho que é a tal da distinção entre o ideal e o real. Você prepara o seu sermão e você prepara para um público, e às vezes esse público existe só na sua cabeça. Quando é que esse público é real? Quando você se depara com essas pessoas. E aí eu acho que uma das coisas que tem me ajudado muito, muito, de uma maneira impressionante, na elaboração do sermão e até o como eu vou ler o sermão, eu preciso encontrar algo na palavra que atinja esses caras. A pergunta é: quem são esses caras? E se eu não estou no meio deles, se eu não pergunto, se eu não sei o que está acontecendo com eles, como eu vou responder que a razão da esperança que está em mim é a mesma razão da esperança que deveria ecoar no coração deles no momento em que eles se encontram tão distantes dessa realidade? Então, eu acho que a ideia de você se envolver com o universo, não é? Entendendo que Deus é soberano sobre todas as coisas e que todas as esferas, por mais que tenham circunscritas ali as suas atuações e demandas, elas estão sob o olhar divino. Então, o pastor, ele tem que ser, como Van Hooser diz, um generalista. Ele não pode escolher o tema, ele não pode escolher o seu público. O pastor não tem autoridade para escolher a pessoa a quem ele vai pregar. Paulo, né, primeira Colossenses 1, né? A fim de anunciar toda a sabedoria de Deus a toda pessoa. E é interessante que essa questão voltando à esperança, né? O que você vai deixar no final? Isso é bom. Entendeu? Porque você tem duas coisas, claro, duas possibilidades. Você tem aquilo que não é o Evangelho, que leva ao vazio, ao desespero, ao nada. E você tem o Evangelho. O Evangelho é boas novas de esperança. Cristo é a boa esperança da glória. Então, o que você vai deixar no final para as pessoas? Eu acho que quando você parte desse conceito de que a razão, não é tanto a razão que é importante, é a esperança. Exato. Eu apresento a razão, mas o que mais importante é a esperança do Evangelho. Quando você parte disso, então... Eventualmente a esperança pode até fazer sentido, mas ele não a internalizou. Exatamente. Não é dele. Não vai que a esperança para o cara é o mercado, a esperança para o cara é o Estado, a esperança para o outro cara é a comunidade, enfim. E nesse relativismo, se ele só entende a razão, ele entende a razão dele é o Estado, a esperança dele é o Estado. A razão do outro é aquilo, mas é a esperança. A esperança é o fundamento último de toda a nossa expectativa, né? Sim, com certeza. Uau, muito bom, gente. Bom, poderíamos nos prolongar por muito mais tempo. A conversa foi muito boa, o debate foi muito produtivo. Quero agradecer, Jonas, muito obrigado. Eu que agradeço. Helder também, muito obrigado pela disposição. Sandro. prazer. E até a próxima, então, se Deus quiser.